Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa espírita, e que essas vibrações amorosas, esse ambiente natalino que estamos vivenciando agora possa acalmar as nossas mentes e os nossos corações, para que nós possamos absorver todos os ensinamentos que nós teremos na noite de hoje. Então sejam todos bem-vindos à nossa casa. Então, para iniciarmos, nós trouxemos uma mensagem do livro Paz Todo Dia, de Lorival Lopes. É uma mensagem que tem uma por dia para o ano todo e para o dia de hoje. Não troque a alegria verdadeira por ilusões do momento. A alegria, o bom humor e as esperanças são dádivas da vida. Deus premia você com a alegria para que defenda o coração contra os vermes da tristeza. Observe como você é em relação à alegria e à paz. Assim como quem se firma na ponte sobre o rio durante forte enchente, você precisa firmar-se nos pensamentos de esperança, de coragem ante as dificuldades da vida. Encoraje-se. Com fé no Pai Celeste e nas suas capacidades, você vence e não se deixa cair no rio das ilusões. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos ligar com as energias da espiritualidade superior que dirige essa casa, para que nós possamos, então, nessa noite, receber todas essas boas vibrações, todas essas boas energias, e que possamos sair daqui muito melhor do que no momento em que nós adentramos esse ambiente. Senhor, deste-nos a oportunidade de servir. Ajuda-nos a amarmos a tarefa. Ofereceste-nos o Evangelho como alimento da alma. Auxilia-nos a sorver seus ensinamentos. Legaste-nos a doutrina espírita como farol na caminhada. Ajuda-nos a seguir suas luzes, não permitindo que nos percamos nas sombras do materialismo. Auxilia-nos a reconhecer nossas fragilidades ante os desafios da senda e fortalece-nos a fim de que possamos corrigir as falhas que porventura cometamos. Se nosso amparo, Senhor, permitindo que os teus mensageiros nos inspirem, para que sempre tenhamos consciência da nossa natureza espiritual e a servir-te com humildade e responsabilidade, a fim de que o teu exemplo se reflita nas tarefas que abraçamos para a nossa redenção e progresso espiritual. Em teu nome, Senhor, nós damos por iniciada a nossa reunião dessa noite. E hoje, com grande alegria, recebemos novamente nessa casa o Senhor Haroldo, que vem lá de Pouso Redondo. O nome da casa espírita? Chico Xavier. Da casa espírita Chico Xavier. Então, que Jesus o abençoe e o ilumine nessa noite. Casa de Amor e Caridade Chico Xavier. Começou numa garagem bem pequenininha e hoje não é muito diferente da casinha velha de madeira, mas está lá firme. Que dele o meu querido irmão que estava dirigindo o estudo, eu vou pedir autorização para ele para fazer um comentário para iniciar minha palestra baseado no teu estudo de hoje. Ele estava mostrando ali, baseado no livro dos Espíritos, falando sobre o amor, e eu não quis me meter no estudo dele, que estava tão lindo, e até vou fazer um convite para os irmãos. Se vocês puderem participar desse estudo, venham, porque realmente é extraordinário. Mas o irmão estava comentando, e é um gancho para essa palestra que nós vamos falar hoje, sobre a fé. O que realmente é fé? A gente fala muito sobre fé, a gente fala várias coisas, mas
no fundo, nós temos uma certa dificuldade ainda de entender propriamente dito que é fé. E baseado no estudo que o irmão estava dirigindo, falando sobre o amor, falando sobre o desencarne, quando a pessoa vai para o plano espiritual e assim por diante, ele me fez lembrar várias conversas no seio familiar, quando nós ainda, por incrível que pareça, não perdemos o orgulho, a vaidade, o egoísmo. E eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, mas não precisam responder. Por que você pensa em voltar para o plano espiritual? Muitos de nós ainda têm aquela noção de que eu quero rever o meu pai, minha mãe, rever meus irmãos, meu avô, que eu amava tanto, minha avó. Como é que é o nome disso se a gente fosse traduzir? Não é um egoísmo da minha parte querer ir lá para o plano espiritual para reencontrar? E o irmão frisou várias vezes no estudo de que cessa tudo, desencarnou. E eu lembro da minha mãe querida, ela tinha um neto que já tinha desencarnado. E ela só aceitou, acho que voltar para o plano espiritual, porque ela queria rever o neto dela. Não era por ela, não era por mais ninguém. Outros momentos ela dizia, eu vou lá para esse lugar que eu não conheço ninguém, ela dizia. Mas, pelo menos, acho que ela vai encontrar comadre fulano, compadre fulano, minha mãe, meu pai, Então, no fundo, meus amados, e aí começa a nossa palestra falando sobre fé. Nós entendemos ou sabemos muito pouco ainda sobre o plano espiritual, sobre a vida futura. Haja visto, com todo o respeito do mundo, nós entendemos muito pouco, até mesmo a vida do aqui e agora. E eu vou mostrar para os irmãos, durante a nossa conversa, e até vou já lançar essa pergunta, é muito provável que aqui em Itaiópolis tem algumas pessoas que vocês conhecem que sofrem bastante. Muito provável, dentro dessa casa de Jesus, que estamos aqui, onde a espiritualidade amiga está presente, também existem muitos dos nossos irmãozinhos, irmãzinhas, queridos, que também têm os seus sofrimentos. Quando a gente olha assim a fator idade, a gente percebe que quanto mais idade a pessoa tem, é maior a quantidade de anos de sofrimento. A gente pega um anjinho de uma criatura bem bonitinha, que está sentada bem na frente, é bem a senhora mesmo. Bem queridinha, Mas posso brincar com a senhora com todo o respeito do mundo? Só nós dois sabemos tanto que a senhora já sofreu nessa vida, Não é aquela lá, é a senhorinha aqui mesmo. Está segurando a mão. Então, antes é só a senhora que sabia tanto que já tinha sofrido nessa vida, agora já tem dois, eu e a senhora, sabemos tanto que a senhora já passou. Agora a pergunta que nós deveríamos fazer é: por que será que eu sofro tanto? Porque nós, infelizmente, meus amados irmãos, imaginamos que a nossa terra, abençoada por Deus, é verdadeiramente aquele parque de diversão, é o Beto Carreiro, é uma colônia de férias, que a gente veio para cá para rock and roll, e vou até usar o termo da juventude de hoje, muita droga, muita cerveja, muita cachaça, muito rock and roll e muita festa. Não foi para isso que nós viemos para cá. Nós viemos para cá para desenvolver aquilo que nós não conseguimos, talvez em 1, 2, 10 encarnações, que a gente já não conseguiu fazer, e agora estamos aqui novamente. E aí a bel prazer disse: eu acho que Deus esqueceu de mim, porque eu sofro tanto, não é assim que a gente diz? Deus acho que não está olhando para mim, porque eu sofro tanto. Pois eu vou dar uma notícia para os irmãos. Está lá no Livro dos Espíritos, que está sendo estudado aqui, pergunta 340 e pouco para frente ali. Fala sobre uma lei que Deus deu para todos nós, sem exceção, que é o livre-arbítrio. Vejam só como uma coisa é séria, meus amados irmãos, que
quando nós somos convidados para reencarnar, para voltar aqui para a Terra, nós tivemos o livre-arbítrio de escolher o pai, escolher a mãe, escolher o marido e assim por diante. E eu não vou falar mais nada. E não tem muitos que ficam reclamando dos pais? Ué, você que escolheu para ser aquela mulher a tua mãe e aquele homem teu pai. Você que escolheu de vir reencarnar aqui em Itaiópolis. E a pergunta que nós deveríamos fazer agora é: e por que eu estou reclamando tanto? Porque agora a sensação que nós temos é de que nós temos uma auréolazinha aqui, somos quase anjos, quase, porque alguns já se consideram anjos, e nós estamos acima do bem e do mal. Mas irmãos, nós não sabemos nada, vezes nada da vida. A única coisa que muitos falam a bel prazer, sem saber o que estão falando, é sobre o tal do umbral. Já ouviram falar? Umbral, bem isso aí. Muitos, quando se fala alguma coisa, eles lembram logo do umbral. Como se parece que estão tendo um prazer de ir lá para o umbral, para conhecer o umbral. Eu vou brincar com vocês, eu não quero saber de umbral, não. Eu já estou nos 70 e poucos anos aqui, vivendo num lugar pior que umbral. Por que eu vou desencarnar e sofrer mais um pouco lá? Sueli Calda Schubert, ela brincava muito com as colegas dela, de aula, de coisa lá, ela vai. E um dia disseram para ela: pois é, Sueli, você assistiu aquele filme lá e o protagonista do filme, o cara que era o Bambambam lá, tal de André Luiz, estava com a cara metida numa lama, num barro daquele. Eu não gostei dessa tua religião. Falaram para a Sueli Calda Schubert. Ela disse: ó, foi uma inspiração divina que veio na minha mente na hora. Ela disse: pois é. Então vamos lá brincar então de religião. Na minha, cara no barro. Mas aquele barro, para vocês terem uma ideia, porque mulher é vaidosa, né? A senhora disse: aquele barro é bom para a pele. Olha a minha pele, disse que ela fazia e mostrava para as mulheres. Agora eu estou preocupado com vocês. Que quando vocês morreram, vocês vão para o fogo do inferno, e lá tem um Satanás, e tem um lugar que vai ficar cutucando vocês no meio do fogo ainda. Além do fogo queimando, não é o inferno de vocês esse? Além daquele fogaréu, tem um capeta lá cutucando vocês. O que é pior? O meu umbral que é bom para a pele ou o teu fogo do inferno? É uma maneira que ela brincando naturalmente, mas ela saiu muito bem na conversa com as amigas dela. E a pergunta que nós deveríamos fazer agora é: por que eu reclamo tanto da minha vida, se Deus deu para nós, individualmente, todos nós, sem exceção, total liberdade de escolha? Aí nós escolhemos as coisas. E vou contar um segredo para os meus amados irmãos. Quando a coisa não dá certo, sabe quem? O primeiro que a gente culpa? Deus. Não é assim? Mas no outro dia, a gente até põe a mãozinha assim e diz: ai meu Deus, me perdoe, não sei o que, minha pouca fé. No fundo, nós temos dificuldade de saber efetivamente o que é essa fé. Eu vou ler o que o Evangelho diz no item 5. É preciso que se evite confundir fé com presunção. Nós podemos estar dizendo que temos fé, no entanto, nós queremos estar, nós, com a corda e a ponta da corda na nossa mão. Aí vem o primeiro aditivo que nós podemos pôr na fé. Nós falamos verbalmente que temos fé, mas poucos de nós acreditam que Deus está por trás de tudo isso. Poucos de nós confiam de que não acontece nada para nós que já não esteja previamente determinado por nós mesmos. Então, por que eu tenho que reclamar? Lembra daquele filme A Cabana? Já assistiram? Um dos artistas lá, ele foi lá conversar com Deus. Ele falou com Jesus, falou
Porção de gente lá no filme, daí ele foi lá falar com Deus. Deus era uma morenona, grandona, né? E os dois sentados na varanda, eu não vou esquecer daquela cena. E o homem dizendo, não, você tem que dar um jeito de pegar o homem lá que matou meu filho, você quer, Aí Deus, que era representado por aquela mulher, disse, não, peraí, está tendo uma inversão de valores aqui. O Deus aqui sou eu. Eu que sei o que tem que fazer. Você está querendo tomar o meu lugar? É você que está querendo julgar? Pare e reflita agora, meus amados irmãos do meu coração. Nós nos colocamos no lugar de Deus todos os dias, querendo julgar as outras pessoas. Nós que falamos tanto em fé, que não completamos com acreditar e o confiar, nós podemos dizer, a boca pequena, que em determinados momentos nós duvidamos de Deus. Porque nós achamos, por exemplo, por que tem tanta injustiça nessa terra? Quem de vocês hoje não teve um momento de conversa no trabalho, em casa, para falar de governo, para falar de política? Aí eu pergunto, que poder nós temos na política? É só para falar bobagem. Porque eu não gosto do lado A, porque tinha que ser o lado B, porque não tinha que ser o B, tinha que ser o C, e agora começar já a lançar candidato aí, porque esse aqui não presta, aquela... Tá, quem que é o bom? Tudo isso eu estou comentando com os irmãos por uma razão muito simples. Muito simples. Um dia tem 24 horas. Uma semana tem 7 dias. Se você pegar 7 dias vezes 24 horas, fazendo uma conta bem rápido, para não errar, dá 168 horas. Eu pergunto para os meus amados irmãos e amigos aqui dessa casa, quantas horas dessa nós nos dedicamos não a terceiro, mas a nós mesmos? A minha autopreparação para passar por essa transição planetária e para ser merecedor de um lugar melhor para onde a gente vai, como estava o irmão mostrando no estudo de hoje. Quantos de nós para e faz uma reflexão sobre o modo de vida que eu estou levando? Eu vou voltar nas 168 horas. Nós tiramos, com todo respeito, por favor, meus irmãos, não fiquem bravos comigo. Alguns de nós, 1 hora por semana, é o período da palestra. Então, de domingo a segunda, nós temos palestra aqui na quinta-feira, a gente chega aqui 7 horas, 8 horas, né, que começa a palestra. Então, 15 para as 8 a gente está chegando. E quando a palestra começa a demorar um pouco, a gente começa a olhar no relógio e dizer, mas será que isso aí não vai terminar hoje, essa palestra? Por quê? Porque a gente já quer ir embora, porque a conversa é 1 hora, depois chega. Tempos atrás eu convidado para ir numa casa espírita fazer palestra, tinha uma placa bem grande atrás, assim. Avisa aos palestrantes, palestra aqui é 30 minutos. Quando eu cheguei na casa, eu disse, a última vez que eu venho fazer palestra na casa de vocês, que está agendado. Não vou voltar daqui, não vou deixar os irmãos sem a palestra. Mas eu não faço mais. Porque não sou eu que determino isso. Eu posso demorar 30, mas eu posso demorar 40 ou 50 minutos. Isso aqui não é um quadradinho fechadinho. Porque é a espiritualidade que está nos intuindo. Para quem não sabe, ninguém faz palestra sozinho. A gente imagina que está fazendo a palestra. Ah, aquele irmão é muito bom nas palavras. Não é bom, pois eu estava falando para você, irmão, abençoado por Deus agora. Ninguém é muito bom, coisíssima nenhuma. Quem faz as palestras é a espiritualidade amiga. Fica o tempo todo buzinando na nossa orelha. É extremamente sucinto, mas eles dirigem. Lembro da história do Divaldo Franco, lá no começo da vida dele, que foi convidado para ir a Maceió fazer uma palestra. E quando ele chegou para fazer a palestra, começou a gaguejar e não saía nada. Aí veio um espírito amigo e disse, nós fizemos isso de propósito. Lembra disso, irmãzinho? Fizemos isso de propósito, para você aprender que você tem que se preparar para fazer palestra. Ou você achou que nós ia vir aqui? A espiritualidade, o que ela faz? Ela não faz a palestra para nós, mas ela usa o arquivo que nós temos já interno.
Para que eu possa ter um arquivo, eu preciso estudar. Não é eu vou fazer uma palestra em Itaiópolis. Quando eu chego aqui, eu pego o Evangelho em qualquer parte, o Livro dos Espíritos, qualquer um ali. Eu vou falar sobre isso. Não, não é assim que funciona. Você tem que se preparar, tem que ler. Ontem eu brinquei com os irmãos lá em Pampandura, que fizeram uma palestra lá. Eu disse para uma irmã, você nem vai perceber, porque eu me faço de forte, mas as pernas estão tremendo. Ela começou a rir. Irmão, quantos anos você faz palestra na vida? Eu falei, não é a quantidade de anos que eu faço palestra. Olha a caminha desses irmãozinhos, tudo esperando para ver o que vai sair daqui. E outro detalhe, eu não estou falando em nome do Pedro, do José ou do Joaquim. Eu estou aqui falando em nome de Jesus. Vocês já pararam para pensar o tamanho da responsabilidade do palestrante? Quando o palestrante é sério. Porque casa espírita não é lugar para fazer palestra motivacional. Isso eu faço, muita palestra motivacional, mas é meu trabalho secular. Eu ganho, eles me pagam para fazer nas empresas palestra motivacional sobre saúde mental e outras coisas tanto. Mas daí é minha profissão isso. Casa espírita é para falar de Jesus. Do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do ensino da codificação. E nós percebemos com muita tristeza, eu digo porque eu sou daquela velha guarda ainda, que muitos usam a tribuna das casas espíritas para falar sobre assuntos do dia a dia. Não, aqui não é lugar para isso. Tem associação empresarial ali, tem CDL para fazer isso. Aqui é para falar da doutrina espírita, dos espíritos, da codificação e para o nosso desenvolvimento pessoal. Essa inversão de valores é que vem calhar hoje com esse poder que a fé tem que nós não sabemos usar. Infelizmente, meus irmãos, nós não sabemos usar. O poder da fé, está aqui dizendo no item 5, tem uma aplicação direta e específica na ação magnética. Eu vou ler de novo. O poder da fé tem uma aplicação direta e específica na ação magnética. O que o Evangelho está querendo dizer sobre isso? Não é simplesmente, eu tenho fé. Nossa, minha fé é bem grandona. Como é que se mede o tamanho da fé? Por essa ação magnética. E eu vou mostrar para meus amados irmãos que poucos de nós fazemos uso disso. Porque nós nem sabemos usar isso. Alguns de nós, infelizmente. Diz o Evangelho, através dela, o homem age sobre um fluido. Falou aqui sobre uma coisa chamada uma ação magnética. Está falando agora sobre fluido, que é um agente universal. Tudo isso está falando sobre fé. E nós vamos de uma forma extremamente simples, falando, eu tenho uma fé que move montanha. Primeiro que aquela fé que move montanha não era para tirar o morro daqui e levar para lá. Não é essa fé que ele estava dizendo ali. Eu vou ler bonitinho agora para os irmãos entenderem. O poder da fé tem uma aplicação direta específica na ação magnética. Através dela o homem age sobre um fluido, que é um agente universal. Portanto, aqui nós estamos falando de um lugar chamado fluido cósmico universal. Já ouviram falar sobre isso? Modifica suas qualidades e lhe dá um impulso. Quando nós estamos falando de fé sólida, profunda, verdadeira, real, não é essa fé que a gente fala por falar. Por isso, aquele que acrescenta uma fé ardente a um grande poder fluídico normal pode, através apenas, olha só o detalhe, irmãos, apenas da vontade dirigida ao bem. Porque nós estamos falando de fé. Fé para quê? Parei, né? Que é para pensar. Eu falo que eu tenho fé, para que eu tenho fé? O que fé representa? Vocês pararam para pensar que a coisa é mais profunda do que nós estamos imaginando? Quando nós temos uma fé e é dirigida para o bem, por exemplo, para a saúde física de alguém, diz aqui o Evangelho, opera esses estranhos fenômenos tanto de cura como outros. Agora a pergunta é, e nós acreditamos? Claro que não. Claro que nós não acreditamos.
Irmãos, eu vou até me debruçar aqui para ler bem bonitinho. Por isso, aquele que acrescenta uma fé. Tem alguém que gostaria de vir ler aqui para não dizer que. Vem cá. Vem cá ler. Porque eu lendo, vai dar a impressão, venha. Se não, a menina do lá, como é vocês duas? A quem quiser vir ler. Tudo sem óculos. Ah, tá certo. Porque eu lendo vai dar a sensação de que eu estou inventando essas coisas, né? Olha aqui, ó. É Kardec. Por isso, aquele, ó, pode ler ali, bem bonitinho. Voz e locutor de FM. Como é que diz aqui? Por isso, aquele que acrescenta uma fé ardente a um grande poder fluídico normal pode, através apenas da vontade dirigida ao bem, operar estes estranhos fenômenos, tanto de cura como outros. Não sou eu lá, você perguntasse, mas não precisa. Nós acreditamos nisso que está aqui? Se nós acreditamos, por que nós temos em casa uma gaveta cheia de remédio? Se nós acreditamos nisso aqui, por que nós temos uma caixa de sapato cheia de remédio? E alguns têm 2 ou 3 caixas de sapato. Quantas caixas de sapato já tem cheia de remédio em casa? Tem remédio? Tem remédio em casa? Querido, fui atrapalhar a vidinha dela. Eu sou surdo. Tem remédio em casa? Não. Não? A senhora vem cá então. Tá lá o homem que Vem falar. cá. A senhora não tem remédio em casa, uma caixa de sapato cheia de remédio, não tem? Não, só um pouquinho. Não é uma caixa cheia. Queridos amados, não é uma caixa bem cheia, mas um pouquinho sempre tem, né? Um pouquinho você não tem. Quem é que não tem um Dorflex em casa? Tem na planta. Quem é que não tem um Dorcelax em casa? Quem é que não tem uma aspirina? E ontem disse, um irmão lá em Papanduva disse, o meu prazol, ele falou, o meu, porque ele vive abaixo do meu prazol, por causa de dor de estômago. Daí tem que ter e ele já brincou e ele disse, é o meu prazol. Eu já disse aqui nessa casa, mais de uma vez, que eu jogo no time daqueles que não existe doença, existe doente. O dia que vocês tiverem a oportunidade de ir no necrotério e se permitirem você ver o cadáver de um desencarnado ali, peça para o homem lá que faz isso, cortar no meio e abrir, fazer uma prancha do ser humano, assim, corta no meio, para vocês olharem dentro e vocês vão ficar apavorados com a beleza que é o ser humano por dentro. Tudo é perfeito. As veias, o encanamento, o estômago, ligado com o estômago, com o coração, com o pulmão, com o rim, com o fígado, tudo funciona maravilhosamente bem. A cabeça, que aqui eu estou vendo, eu já vejo que tem muita gente aqui que todo dia tem uma dorzinha de cabeça, né? Todo dia uma dorzinha de cabeça. Amanhã você tem dor de cabeça. Ai meu Deus, não sei o que eu fiz que eu tenho dor de cabeça. Depois eu vou contar por que você tem dor de cabeça. Todos os dias nós repetimos 50 mil vezes tudo aquilo que nós não queremos. E o que nós pensamos e o que nós falamos é o que nós recebemos. Simples assim. Hoje, quando vocês chegarem em casa, tomar a duchinha, tomar o chazinho e forem para a cama, comecem já a mentalizar. Amanhã o meu dia será extraordinário, eu não vou ter dor nenhuma nesse corpo. E quando você acordar, abrir o olho, diga, obrigado meu Deus, esse corpo é maravilhoso, não tem dor nenhuma. Mas a cabeça ela vai começar a latejar. Por quê? Porque ela quer, ela está acostumada que você diga que a dor está ali. Para que ela se instale, vai chegar ali pelas 10 horas e vai dizer, não teve jeito mesmo, o irmão falou, mas não teve, a dor veio. Claro que veio, porque você está aí 20 anos fazendo a mesma coisa. E alguns de nós, há 10, 20, 30, 40, 50, fazendo uma coisa chamada o quê, meus amados? Reforma íntima, e não aprendemos a cuidar da dor de cabeça ainda. Que reforma íntima nós estamos fazendo?
A nossa querida irmã leu com muita propriedade, muito obrigado pela leitura, de que quando você pensa para o bem, que dá esse impulso, que chega a doer o peito com essa vontade, você cura até as enfermidades eventuais que o teu corpo físico possa ter. Silêncio de novo, né? Poucos acreditam nisso. E eu vou desafiar os irmãos de novo. Que coisa é essa que vocês falam que tem fé? Se o Evangelho está dizendo, se Deus diz para nós, o Mestre Jesus diz para nós, os apóstolos disseram para nós continuamos sendo aqueles homens que estavam 24 horas ao lado de Jesus, os 12, e não conseguiram liberar aquele menino, que o pai disse: mestre, o meu filho acho que é lunático, tem hora que ele se joga no fogo, tem hora que ele se joga na água. Aí Jesus disse: mas é bem facinho, fala com qualquer um dos meus apóstolos, e que eles resolvem isso. Aí o pai da criança disse: eu já falei com todos eles e não resolveram. Jesus foi lá e resolveu o assunto daquele menino, fez uma reuniãozinha com os 12 e disse: homens de pouca fé, porque vocês não tinham fé, vocês não conseguiram curar aquele menino. Traduzindo, essa sua dor de cabeça ou dor de estômago, que continua se instalando no teu corpo físico, é fruto dos teus. Não existe a doença, essa que nós falamos, ela começa no emocional, sentimental, e ela vai para o corpo físico. A hora que eu estou bem, emocionalmente falando, energeticamente falando, quando eu faço exatamente aquilo que Paulo disse: Senhor, o que queres que eu faça? Quando eu vivo para isso, quando eu acredito e eu confio em Deus, em toda a espiritualidade, que eu não vim aqui só para sofrer, eu vim aqui sim para fazer alguns resgates, mas isso não quer dizer que eu tenho que ficar sofrendo todos os dias, o dia todo. Chegou no meu consultório um senhor e disse: a coisa está feia. Eu falei: o que deu? Eu fui lá no médico, ele me enfiou um tubo pela boca, que foi lá no estômago, bateu foto, virou numa coisa. E eu disse: daí, eu tenho que fazer carne de bolo nessas horas, né? Eu disse: daí que ele deu o veredito: eu estou com úlcera nervosa. O que o senhor acha que podemos fazer com isso? Eu falei: posso te dar uma dica? Vamos tratar a primeira parte da doença, que a segunda vai acabar, daí ela não existe mais. Como assim? A úlcera, ela está boa. O problema é ter o sistema nervoso que está abalado. Porque a úlcera é nervosa. Se você tirar o nervoso da úlcera, ela vai ficar boa. Mas é a lógica isso, irmãos. Mas como a pessoa ela vem lá com um veredito médico, e tem que ser respeitado, claro. Vamos tomar o omeprazol, vamos tomar bastante comprimido, 3, 4 por dia. Mas a partir do momento que você começa a tratar a tua cabeça, tua mente, as coisas mudam. Porque tudo começa aqui, emocional, sentimental, depois vem para o corpo físico. Mas o Evangelho continua, está dando quase meia-noite já, né? Quase meia-noite, né? Não é só cura que a fé, não é só as doenças, os sintomas, que a fé pode curar, como outras tantas, inclusive sobre relacionamento. Nós falamos tanto em guerra, e eu vou repetir mais uma vez que eu já disse aqui também. Estamos tão preocupados com a guerra lá, que a Rússia está bombardeando o paizinho pequenininho do lado, que Israel está bombardeando e acabou com a faixa de Gaza. Aquelas guerras, meus irmãos, vamos deletar da nossa mente. A pior guerra está dentro das nossas casas. É aquilo que nós não estamos conseguindo mais manter a paz familiar. É com os nossos filhos, com o marido, com a esposa. A gente não vive praticamente em guerra. Sempre tem um problema. Alguém de vocês tem filho casado? E alguém de vocês, além do filho casado, daí tem, naturalmente, se o filho é casado, tem nora. Se tem nora, provavelmente ele vai ter neto já, né? E quem tem neto, na idade que eu estou, já tem bisneto. Aí de repente você se depara com um assunto que você não tem nada, absolutamente nada com isso. Toca o telefone e dá alô.
Eu preciso te contar uma coisa, o bicho está feio aqui em casa. O que deu? Ou é com a nora, ou é com o filho, ou é com a neta, ou é com o bisneto, com o marido da neta, o filho da neta. E eu pergunto para eles assim, bem tranquilo, cheio de amor no coração. Então, me desculpa, você está me ligando me contar o quê? Me contar que vocês estão com um problema? Eles moram lá em Curitiba, eu moro lá em Poço Redondo. Eu não vou sair daqui para ir lá resolver o problema de vocês. Porque quando vocês começaram a namorar, vocês não vieram perguntar para mim. Quando vocês resolveram fazer menininha, que nem a minha neta mais velha, vocês não vieram perguntar para mim se podia engravidar a menina. A minha neta maravilhosa, espetacular, não veio perguntar para o vovô se ela podia ter um filho, para dar um bisneto para o vovô. Agora, na hora do problema, eu quero que não interfira de jeito nenhum. Vou brincar com os irmãos. Mal é mal, eu cuido dos meus e da minha esposa. Só. Aí nós vemos um que mora lá em meia praia. Chique, lugar bonito. Aí minha mulher disse, nós temos que lá ver aquele gurizinho. Eu falei, vamos. Ah, então nós vamos sexta-feira, tardinha já? Eu falei, não. Nós vamos sair daqui sábado bem cedinho. Bem cedinho. E de tarde, bem de tardinho, nós voltamos para casa, dormir em casa. Credo, nós não vamos dormir lá? Eu falei, não. Quanto mais tempo a gente ficar do ladinho deles, mais problema a gente vai absorver. Eu não quero saber do problema dos outros. Eu tenho que cuidar da minha saúde mental, física, espiritual. Nós, meus amados irmãos, precisamos aprender que nós não somos deuses e nem deusas, senhoras, com todo respeito. Que nós precisamos aprender a cuidar de nós, para depois cuidar de terceiro. Eu só dou para os outros que eu tenho. O irmão falou tanto em amor hoje durante o estudo que eu fiquei impressionado. Mas eu só posso dar amor para alguém se eu tenho amor. Se eu não tenho amor, se eu vivo fragmentado. E no estudo de hoje ele também disse, não com essas palavras, vou usar outras, irmãozinho, que a gente toma partido em tudo. Ah, o filho brigou com a minha nora. Eu já tomo partido. Eu acho que é a menina lá, minha nora. Mas, meu Deus, estão casados há 25 anos. Não foi ontem que casaram. Não é assim que a gente faz? A gente não toma partido sempre? Se você sabe que o vizinho e a vizinha estão brigando lá, você já não toma partido? Você já não diz logo assim, mas eu vi que aquilo não ia dar muito certo, não. Por que você diz isso? Porque você está se colocando no lugar de Deus, já está julgando. Isso não é fé. Nós somos ainda seres altamente preconceituosos. Nós temos preconceito de tudo. Eu olho para alguém e digo, não fui cacá. Não aconteceu isso com você já? Meu santo não bateu com o cabelo. Não é assim que a gente faz? E às vezes passa anos pré-julgando as pessoas, e o dia que conhece de verdade a gente diz, meu Deus, não era nada disso, é uma pessoa maravilhosa. O Evangelho continua dizendo, esse é o motivo pelo qual Jesus disse aos apóstolos, não curasse daquele menino, que eu contei a história, porque não tinham fé. Simples assim. Então, queridos irmãos, nós precisamos começar a repensar um pouquinho e voltar, talvez, na nossa história de vida e começar a fazer alguns questionamentos. Por exemplo, eu estou aqui nesse momento na Terra, por quê? Porque eu escolhi. Eu posso brincar com as senhoras casadas? Às vezes 10 anos, 20 anos, 30 anos, o mesmo marido ali do lado, né? Daí diz, nossa, mas chegou um ponto que eu não aguento mais. Foi descobrir agora, depois de 30 anos, que não aguenta mais o marido. Os maridos aí me ajudam. As esposas não reclamam que você ronca. Mas só agora elas descobriram que você ronca. Só agora elas descobriram que o homem é destrambelhado, porque às vezes ele esquece a toalha num canto que não devia ser. Eu, de tanto apanhar na mulher, aprendi que toalha eu não posso nem levar para o quarto, deixar lá no banheiro, né? Que todo dia não abria por causa da toalha. E eu achava aquilo tão irrelevante, só que não estava a toalha. E ela dizia, tá bom. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Nós, queridos amados, precisamos voltar e refletir que os sofrimentos de hoje são
foram causados por nós mesmos, pelas nossas escolhas. Alguém trabalha em alguma empresa aí? Não precisa levantar a mão nem nada, mas eu imagino que trabalha, né? Lembra lá quando você foi lá pedir emprego naquela empresa? Lá em 1 ano, 2, 10 anos, 20 anos atrás, eu não sei quanto tempo atrás. Quando você conseguiu um emprego, você chegou em casa e fez um comentário para a mãe, para a esposa, sei lá para quem. Olha, consegui um emprego naquela empresa. E os anos passaram. 10 anos depois, aquela empresa não é mais a mesma. Por quê? A empresa continua do mesmo jeito. Movida, CNPJ, movido para dar resultado. Mas nós achamos que já não é mais a mesma coisa. Porque nós não estamos acompanhando a evolução das coisas que estão acontecendo. Eu tentei encontrar aqui, não achei, eu tinha separado no meu celular, aquele famoso chipzinho que estão pondo na mente das pessoas, é bem pequenininho, já está sendo colocado, não é coisa que vai acontecer, para ligar o ser humano às máquinas para detectar mais rápido os sintomas que as pessoas possam ter fisicamente falando. Isso já está acontecendo no mundo. O que nós estamos observando, meus amados, é que muitos de nós estamos querendo nos colocar no lugar de Deus. Eu não sou contra os cientistas fazer esses experimentos, não é isso. Porque eles também avisam de coisas que estavam para acontecer, por exemplo, o que nós estamos sofrendo hoje com ansiedade, com essa saúde mental, que hoje, para quem não sabe, nós somos 8 bilhões aproximadamente de pessoas na face da Terra. 1 bilhão de pessoas está literalmente doente. Tem 1 bilhão de pessoas em volta dela, mais de 10% da população. Quer ver um outro dado que vocês vão ficar apavorados agora? 20% das crianças brasileiras estão doentes. Saúde mental. Vocês querem que eu conte por quê? Tela. Já viram falar? Já ouviram falar nessa telinha? Com todo respeito e amor no coração com os pais e as mães que estão aqui e têm criança pequena. Mas o que faz um filho ficar quieto? Dá um celular na mão para ele olhar desenho, não é assim? Do meu tempo era uma vara de marmelo. Hoje não dá mais para bater no filho, não é assim que funciona? Hoje o que a gente está percebendo não é isso? Qual é a criança que vocês conhecem, parentes, amigos, que não tenha já um celular com 3, 4, 5 aninhos de vida? Tem alguém aqui que não tem celular? Ninguém tem coragem de levantar uma, né? Todo mundo tem. E eles inventam, e agora diz que está para ser uma nova rede social. Aquela história do Facebook, que já é meia coisa do passado, depois inventaram o Instagram, que parece que é mais chique, né? E agora, o que está na moda é TikTok. O TikTok está fazendo sucesso. Tem pessoas que ficam horas da sua vida passando o dedinho na tela e rindo igual hiena, caminhando na rua rindo. Você atropela, dá uma cabeçada nos postes e você não sabe o que está acontecendo com a pessoa. Ô meninada bem querida, essa daí, jovem, você não anda na rua com o celular olhando na tela? Por favor, se eu estou mentindo, me corrija. Não anda, né? Anda também? Mas tem que fazer igual a senhorinha querida aqui, só um pouquinho, né? Não é assim. Essa é a moda. E depois não querem que a gente fique doente, meus amados irmãos. Então vejam que nós temos muito ainda a aprender. Muita coisa para aprender. Quando nós falamos que 20% das crianças estão literalmente doentes, a pergunta que a gente deveria fazer é: e o que está sendo feito para melhorar isso? A nível só de Brasil. Nada. Entre 30% e 40% da população brasileira vive de benefício de governo. Isso não é normal. Isso não é normal. Mas perante os governantes está tudo certo. Não viemos aqui para falar do governo, viemos aqui para falar de fé. E quando nós falamos de fé, nós precisamos parar de olhar para fora e olhar para dentro de nós. O que eu estou fazendo?
E para concluir, meus amados, é preciso que se evite confundir a fé com a presunção. É preciso que a gente ainda tenha que alimentar dentro de nós palavrinhas mágicas, mas simples: equilíbrio, amor, a determinação de vida. E o mais importante de tudo, nós devemos tomar muito cuidado com essa famosa vida futura, que poucos de nós ainda entendem o que é uma vida futura. Nós deveríamos parar um pouco, avaliar nossa vida. O irmão falou, foi com muita propriedade, e até um pleonasmo aqui, irmão, com muita propriedade. Ele falou das propriedades. Hoje, quando desencarna alguém, né, o que faz com os bens materiais? A família fica brigando. Normalmente é assim que acontece. Irmãos, para nós concluir a nossa conversa de hoje, eu vou deixar 3 palavras mágicas para vocês não esquecerem. E na noite de Natal, que está chegando, virada de ano, a primeira delas chama-se fé. Mas a fé, sem nós acreditarmos, é acreditar em quem? Em Deus. E a terceira palavrinha mágica é confiar. Eu preciso ter fé? Sim, mas eu preciso acreditar que o meu Deus extraordinário, maravilhoso, Ele não vai fazer nada mais do que aquilo que eu posso aguentar. Mas eu preciso confiar nisso. E nós, com toda certeza, temos dificuldade de acreditar e confiar. Deus ilumine cada um de vocês hoje e sempre. Quem sabe se o ano que vem me convidar, até volto para... Deus ilumine a vida de vocês na hora da volta para casa. E não chegue em casa falando para o marido, para a esposa, para os filhos: ai, você devia ter ido na praia. Não, porque eu tive que os para falar. Beijo no coração de todo mundo. Nós agradecemos ao Haroldo pela exposição. Com certeza todos nós aprendemos, e que possamos levar isso para as nossas casas, para ser um pouquinho mais aconchegante. Muito obrigada, Haroldo. E você sabe que a nossa casa espírita está aberta para você. Agora não é só uma por ano, né? 3 para frente, né? Então vai ser organizado e com certeza nós queremos você aqui para expor essas palavras tão importantes para todos nós, através da doutrina espírita. Então agora para o prece, eu peço a todos que possamos acalmar o nosso coração, o nosso mente, com certeza com as palavras que aqui recebemos hoje. Estamos mais tranquilos, lembrando sempre dessa palavra, amor. Amor na família, amor na casa espírita, amor em qualquer lugar. Onde estivermos, possamos sempre sentir essa presença de Jesus, de Deus, através do amor, porque tudo é expressão do amor. Nós lembramos do nosso Mestre Jesus, esse Jesus vivo dentro da nossa alma, não como um espírito lá longe, mas esse espírito de luz, iluminado, que nos abençoa a todos os instantes. Basta, como diz o Haroldo, termos fé, esperança em dias melhores, e sempre ir em busca dessa luz que vem de Deus, que vem de Jesus e que vem de todos nós. Vamos mentalizar esse ambiente com muita paz, e que essa paz aqui deste ambiente possa estar também em nossos lares, em nossos corações, buscando sempre o melhor
cada um de nós. Que Jesus ilumine a todas as nossas famílias. Que Jesus possa amparar a todos nós. E que nós tenhamos muita força, muita coragem para caminhar com o nosso Mestre, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. E neste momento em que estaremos dentro da sala de passe para receber este auxílio da espiritualidade, possamos sempre estar conectados, confiantes que ali vamos receber boas energias, boas vibrações para o nosso corpo, mas principalmente para a nossa alma. E agora, neste momento, vamos aplicar o passe. E todas as pessoas que querem tomar passe, receber as energias, as vibrações da espiritualidade, e assim podemos viver com mais alegria, com mais esperança.